Abra sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Quantos acharam, digo amém? Diz assim a palavra do Senhor: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos ler juntos esses 3 versículos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos orar, Pai. Nós te louvamos nesta manhã por esse privilégio que o Senhor nos concede de nesta manhã ouvir a Tua palavra. Usa minha vida, Senhor, para ministrar a Escritura Sagrada, para falar a respeito dela, Senhor, para compartilhar com os Teus filhos as verdades que estão nesses versículos. Ajuda-nos, Pai, a entendermos a Tua vontade. Ajuda-nos também a praticarmos a Tua vontade. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Espírito Santo possa estar agora preparando cada coração, cada mente para receber a Tua palavra, para ser transformado pela Tua palavra, Pai. Ajuda-me, capacita-me, unja-me, Senhor, para que eu seja bem-sucedido na ministração da Tua palavra. E dá aos Teus filhos o esclarecimento, a iluminação, para que eles possam entender esta palavra e assim poder praticá-la. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade, no nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém e amém. A partir desse domingo eu quero falar sobre os 3 excelentes hábitos dos cristãos. Hábitos esses que nós acabamos de ler e que nós vamos estar compreendendo profundamente a respeito desses 3 hábitos. Quais são esses 3 hábitos que precisamos cultivar na nossa vida? É interessante você entender que são hábitos que os crentes devem cultivar. Razão pela qual você percebe que o texto está num sentido imperativo. O apóstolo Paulo, quando escreveu para os Tessalonicenses, antes de encerrar a sua primeira carta, ele diz: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós temos aqui então 3 hábitos: alegrar-se, orar e dar graças. Nesta manhã eu vou estar apresentando para vocês o primeiro hábito. E é importante você entender por que nós devemos alimentar este hábito na nossa vida, de alegrar-se sempre. E aí surge uma pergunta: será que é possível um cristão viver alegre em qualquer circunstância? Se nós olharmos para a igreja evangélica hoje, nós vamos encontrar, obviamente, diversas pessoas, algumas delas crentes convertidas que nasceram de novo, que foram regeneradas, outras que ainda não se converteram, que ainda não entenderam as coisas espirituais. Para elas, as coisas espirituais são difíceis de serem assimiladas, razão pela qual ela não consegue e não é capaz de viver a vida espiritual. Então nós temos dentro da igreja pessoas verdadeiramente convertidas e outras que não são convertidas, que podem futuramente se converter. Para essas que se converteram,
digo, sem medo de errar, que é possível tais pessoas viverem alegres em qualquer circunstância. Mas aquelas que ainda não se converteram, é impossível. Razão pela qual é importante a conversão na vida do homem. Por isso que as pessoas precisam se converter de verdade a Cristo Jesus. Caso contrário, elas jamais vão poder experimentar ou praticar este hábito em suas vidas. Para aqueles que já se converteram, vocês vão poder nesta manhã entender por que motivos nós devemos sempre nos alegrar no Senhor. Embora a gente viva num contexto onde nós tenhamos diversos motivos, não para estar alegres, mas para estar preocupados, para estar estressados, para estar com medo, para estar ansioso, inquieto. Vamos então procurar entender pela palavra de Deus como é possível um cristão viver alegre em qualquer circunstância. Você vai compreender que é a vontade de Deus que você viva alegre. Deus providenciou tudo que nós precisamos para viver uma vida alegre. É plano de Deus que você seja uma pessoa feliz, que você viva feliz, que você seja feliz. É o desejo de Deus. Deus quer que você se alegre sempre. Mas como? Por isso que nós vamos estar então examinando esse texto. Uma vez que Paulo nos diz para nos alegrarmos sempre, isso nos faz entender que isso é possível. Porque um autor sagrado não vai dar uma ordem para os seus discípulos se isso não fosse possível. Se é possível, como é possível? Como que isso acontece? Por isso nós vamos estar então examinando alguns textos para a gente compreender como é que isso acontece. Quero lembrar aos irmãos o contexto dessa igreja. Essa igreja não vivia um mar de rosas. Essa igreja não estava vivendo aquela experiência de que tudo estava dando certo para ela. Na verdade, aquela igreja ela foi fundada debaixo de grande perseguição. Lembre-se que o apóstolo Paulo, juntamente com seus auxiliares, eles tiveram que fugir daquela região devido às perseguições. Mas, apesar de tudo isso, você vai ver que essa igreja ela tinha alegria. Mas Paulo ordena essa igreja a continuar alegre, apesar de todos os sofrimentos que ela vinha enfrentando. Aquela igreja, ela vivenciava o que nós vivenciamos hoje. Talvez numa situação pior do que a nossa. Porque hoje nós estamos aqui e somos livres para cultuar. Eles não. Eles tinham que cultuar escondidos, para não serem presos, para não serem torturados, para não serem mortos. Hoje nós estamos aqui à vontade. Você vê a igreja com medo de ser perseguido? Você vê a igreja com medo de ser preso? Você vê a igreja com medo de ser morto? Não, mas esse era o clima que eles viviam. Eles não sabiam se iriam voltar depois de se reunir com os outros irmãos. Eles não sabiam o que iria acontecer se eles fossem no culto. E aí Paulo diz para esta igreja: alegre-se sempre, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aí eu te pergunto, como então alimentar um hábito como este, de se alegrar sempre quando estamos cercados de adversidade? Não é complicado isso? Quantos aqui têm problemas? Digam amém. Você facilmente fica estressado com as situações da vida? Sim ou não? Existem coisas que acontecem na sua vida que te deixam com medo? Existem coisas que te preocupam? Como é que então nós vamos viver alegres numa situação como essa? Humanamente falando, é impossível. Para alguém que não se converteu, digo, é impossível. Mas para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que foram regenerados, para aqueles que realmente são filhos de Deus, eu digo, é possível. É possível. Eu vou provar para vocês. Observe que o autor falou sobre uma alegria constante, que todo cristão deve cultivar. Versículo 16, alegrem-se sempre.
Ele não diz, alegre-se quando puder. Ele diz, alegrem-se sempre. Isto quer dizer que você, como um cristão, deve viver alegre, e não carrancudo, e não estressado, nem tampouco preocupado, muito menos com a síndrome do pânico. Deus nos chamou para vivermos em paz. Deus nos chamou para desfrutarmos da sua alegria, e quem crê nisso, diga amém. Mas se ainda não crê, eu acredito que depois dos textos que nós vamos ler, você vai crer. Vamos compreender o que significa esse texto no original. Alegrem-se, no grego é chairo, que significa regozijai-vos, ou alegrai-vos. No grego a expressão sempre é pantote, que significa continuamente, a todos os instantes, ou em cada ocasião. Razão pela qual a tradução da NVI traduziu essas duas expressões desta forma: alegrem-se sempre. Em outras traduções diz, regozijai-vos sempre. Uma vez que nós temos esta ordem que nós devemos cumprir, e é importante que você saiba que quando nós não vivemos desta forma, pasmem vocês, nós estamos pecando. Porque quando nós desobedecemos uma ordem bíblica, nós estamos pecando. O que é pecado? É desobedecer a lei de Deus, uma ordem de Deus, transgredir uma lei estabelecida por Deus. Ora, se a palavra de Deus nos diz que devemos nos alegrar, quando eu não me alegro, eu estou desobedecendo. Concorda comigo? A expressão aqui, querido, não é uma sugestão, não é uma opção, não é uma escolha que você tem que fazer. É uma ordem. Ele diz que você e eu devemos nos alegrar. E ponto. Nossa! Mas como a gente vai se alegrar sem dinheiro? Como que a gente vai se alegrar com enfermidade? Como é que a gente vai se alegrar com todo esse caos que nós vivemos aí, vivenciamos na sociedade? Complicado, não é verdade? Pois bem, vamos ver então os motivos pelos quais nós temos que nos alegrar sempre. Primeiro, porque a alegria vem do Espírito Santo. Diga isso comigo, a alegria vem do Espírito Santo. E você tem essa alegria que vem do Espírito Santo quando você recebe a palavra de Deus. Sabia disso? Ainda que você esteja vivendo uma grande adversidade, quando você está em meio aos seus sofrimentos e você tem a oportunidade de ouvir a palavra e de receber esta palavra, você começa a desfrutar da alegria que vem do Espírito Santo. Olha o que Paulo disse para essa igreja. Volte lá comigo no capítulo 1, por favor. Versículo 6. Preste bastante atenção para esse versículo. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra como? Com alegria. E essa alegria vem de onde? A alegria que vem do Espírito Santo. Observe esse versículo. Ele nos diz que este povo tornou-se imitador tanto dos apóstolos quanto de Cristo, porque apesar de muito sofrimento, eles receberam a palavra de Deus com a alegria que vem do Espírito. Que coisa, irmãos! Por isso que é possível um cristão viver alegre, porque esta alegria não vem das circunstâncias favoráveis. Ele pode viver uma circunstância desfavorável,
e mesmo assim receber uma alegria que vem do Espírito Santo. A origem desta alegria que o cristão deve desfrutar é do Espírito Santo. Por isso que é possível a gente viver feliz. É possível a gente se alegrar, desde que nós venhamos ouvir a palavra de Deus e ouvi-la e recebê-la com a alegria que o Espírito Santo proporciona a cada um de nós. Quantos entenderam isso, digo amém. Segunda razão, porque a alegria de Cristo permanece no crente quando este ouve as suas palavras. Veja, eu estou apresentando não só o motivo, mas a forma como o indivíduo ele desfruta dessa alegria permanente. Eu disse que a segunda razão é a alegria de Cristo que permanece no crente quando este ouve a sua palavra. Agora nós vamos ler um texto onde fica claro que era o desejo de Cristo que os seus discípulos desfrutassem de alegria. Mas ele mostrou como que eles iriam desfrutar essa alegria. Acompanhe comigo, João capítulo 15, versículo 11. João capítulo 15, versículo 11. Quantos acharam? Digo amém. Vamos ler juntos em alta voz o versículo 11. Leiamos. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O que esse texto diz? Diz que tudo aquilo que Jesus estava dizendo, ou que ele disse para os seus discípulos, tinha por finalidade que eles tivessem a alegria dele, a alegria de Cristo. E que eles tivessem uma alegria completa. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos tinha por finalidade alegrar o coração deles, mas ser uma alegria completa no interior deles. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que a nossa alegria vem quando nós ouvimos as palavras de Jesus. Se você ouvir as palavras dos jornalistas, você vai ficar deprimido. Você vai ficar preocupado. Se você ouvir as palavras dos seus colegas de trabalho, nossa, você vai se desesperar. Agora, se você ouvir as palavras de Cristo, elas vão te alegrar. Jesus disse: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Em outra tradução, permaneça em vocês. Isso nos faz entender que o desejo de Cristo é que você esteja alegre. Por isso ele nos fala. Por isso temos a Escritura à nossa disposição. Podemos ouvir o que Jesus disse através da Escritura. Por isso que, apesar de você, de repente, por alguma situação, ficar triste, quando você, com o coração aberto, começa a ler a palavra de Deus, o que é que acontece? O que é que acontece? Fala para mim. A alegria começa a brotar no seu interior, porque você está ouvindo palavras de Deus, palavras do Senhor Jesus. Outra razão, a alegria é um sentimento de felicidade que o crente desfruta no reino de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 17 vai nos confirmar isso. Vai lá comigo. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Vou pedir para os homens, com essa voz grossa e bonita, aleluia. De vez em quando a gente fica chocado com algumas vozes masculinas, né? Você não vê esse lutador aí do Brasil, Anderson Silva?
Um homem daquele tamanho, quando abre a boca, sai aquela vozinha fina. Sangue do Cordeiro. Estou brincando, gente. Vamos lá. Os homens, por favor. Romanos capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo está dizendo no que consiste o reino de Deus. Primeiro ele diz que é justiça. Segundo ele diz que é paz. E terceiro ele diz que é alegria no Espírito Santo, que vem exatamente confirmar a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, que a alegria vem do Espírito Santo. Meus irmãos, não fique chocado com o que eu vou lhe dizer. Mas toda pessoa que está no reino de Deus é feliz. Toda pessoa que está dentro do reino de Deus é uma pessoa feliz. Ela não é feliz porque tem muito dinheiro. Ela não é feliz porque tem saúde. Ela não é feliz porque tudo está dando certo. Não. Ela é feliz porque ela entrou no reino de Deus e porque ela está no reino de Deus. Ela já não está mais no reino das trevas. Ela não é mais escrava do diabo, nem escrava do pecado. Agora ela está no reino de Deus. Agora ela está no reino da luz. Agora ela está no reino de Cristo. Ela é livre. Livre do pecado, mas serva de Cristo. Ela goza de uma comunhão com Deus. Ela prova da alegria do Espírito Santo. Veja, reino de Deus não consiste em comida nem bebida. O reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, eu entendo que um crente é feliz pelo fato de fazer parte do reino de Deus. Outro motivo, a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vai lá comigo, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vou pedir agora às irmãs, com as suas vozes suaves, uma vez que a voz do homem é grossa, a voz da mulher é suave, doce. As irmãs concordam comigo? Tem algumas que são bem agudíssimas, né, irmãos? Mas tudo bem. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Observe versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Sabe o que isso significa? Que a alegria é uma virtude do Espírito Santo. Sabe o que isso também significa? Que só aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, só aqueles que estão cheios do Espírito Santo, é que desfrutam dessa virtude espiritual chamada alegria. Para alguém viver alegre e desfrutar da alegria que o Espírito Santo produz, ela precisa ser uma pessoa espiritual. Razão pela qual você percebe que a partir do versículo 16, Paulo exorta os Gálatas a viverem pelo Espírito. Depois ele diz para serem guiados pelo Espírito, para não satisfazer os desejos da carne. Meus irmãos, fato é que quando alguém satisfaz a sua carne, os seus desejos carnais, ela se alegra temporariamente, depois sofre permanentemente. Fato é também que quando um crente se submete à vontade do Espírito Santo, por renunciar, ele sofre, mas ele desfruta de uma alegria permanente. É totalmente diferente uma coisa da outra.
Quantos de nós aqui já não tivemos a experiência de fazer o que a gente queria e depois a gente chora? E a gente sofre consequências das decisões erradas que nós tomamos porque nos deixamos levar pelo impulso da carne. Agora, conta para mim quem é que está triste, deprimido, que está sofrendo, que está em depressão porque fez o que o Espírito Santo mandou. Não existe. Porque uma vez que a pessoa está sendo guiada pelo Espírito Santo, ela vai desfrutar de paz. Já reparou quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a gente vive bem, a gente acorda bem, a gente dorme bem, nós estamos desfrutando de uma paz no nosso interior, irmãos. Ao passo que quando você faz os seus desejos carnais, começa a vir um sentimento de culpa, começa a vir um medo, começa a vir as preocupações do futuro, como é que vai ser, o que vai acontecer comigo agora? E a gente vive naquele medo. Por isso que a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo, para a gente desfrutar desta alegria. Quantos entenderam? Digam amém. Mas uma outra coisa importante que você precisa entender, por que nós devemos nos alegrar sempre. Quando você lê a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, vai lá comigo, por favor. Você vai entender que a alegria é um sentimento que o cristão resolve desfrutar. Olha que coisa interessante. Por saber que até os sofrimentos o beneficiam. Vou repetir. A outra razão pela qual nós devemos nos alegrar é porque a alegria é um sentimento que os cristãos resolvem desfrutar por saberem que até os sofrimentos os beneficiam. Veja o que Paulo diz. Versículo 9 do capítulo 12. Quem achou, diga aleluia. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu, Paulo, crente, apóstolo, olha o que ele diz: me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele continua: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Você está de brincadeira comigo? Está escrito isso na sua Bíblia? Está escrito, irmãos? Tá? Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, até nas angústias. Pois quando sou fraco, é que eu sou o quê? Forte. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que ele resolveu se alegrar ainda mais por amor de Cristo. Sabe em que circunstâncias? Nas piores possíveis. Nas perseguições, nas necessidades, nas angústias. Em todo o contexto de sofrimento, ele diz: eu vou me alegrar. Decisão. Decisão. Ele se dispôs a isso. Vou me alegrar ainda mais no Senhor. Sangue do Cordeiro. Por que ele fez isso? Porque ele gosta de sofrimento? Diz para o seu irmão: não. Se ele gostasse de sofrimento, ele não teria pedido, no versículo anterior, para o Senhor tirar aquele espinho da carne dele. Mas depois que ele entendeu que ele era forte quando estava fraco, ou seja, ele desfrutava do poder de Cristo em meio aos seus sofrimentos, ele entendeu uma coisa que até então ele não tinha entendido. Por causa deste entendimento, ele mudou a sua reação diante do sofrimento. Bom, agora eu não vou pedir mais que ele tire de mim. Agora eu vou me alegrar em meus sofrimentos, porque eu sei que enquanto eu estou sofrendo, Deus está agindo na minha vida. Entendeu? É diferente, querido. Mas isso é coisa de doido para as pessoas que não são convertidas. Como é que você pode entender alguém que vai se alegrar sofrendo?
tem como. As pessoas do mundo não entendem isso. Elas não entendem porque elas não provam do poder de Cristo. Mas o crente desfruta. Quando você está fraco por causa dos seus problemas, é aí que o poder de Cristo repousa sobre você. Mas é só nessa circunstância, querido. Então, amados, o sofrimento não é o fim na vida do crente. Na verdade, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, está atuando enquanto o cristão está sofrendo. Razão pela qual ele consegue suportar os sofrimentos. Portanto, a alegria é um sentimento que o cristão resolve desfrutar, por saber que até os sofrimentos o beneficiam. Eu queria agora, rapidamente, ler para vocês algumas frases, alguns comentários que eu pude encontrar, que podem traduzir, esclarecer melhor para os irmãos o que este versículo 16 tem a nos dizer, que eu acredito que vai acrescentar mais ainda no nosso entendimento. Um comentarista chamado William MacDonald disse: porque Cristo é a fonte e o motivo de sua alegria e está no controle das circunstâncias. Vou repetir: porque Cristo é a fonte e o motivo da sua alegria e está no controle das circunstâncias. Entendeu? Cristo é a fonte, Cristo é o motivo. Apesar do cristão estar cercado de sofrimentos, de adversidades, Cristo é a fonte da sua alegria. Cristo é o motivo da sua alegria. No comentário do Novo Testamento de aplicação pessoal, diz assim: porque a verdadeira alegria transcende as ondas das circunstâncias. A alegria vem de um relacionamento constante com Jesus Cristo. A alegria, a verdadeira alegria, vem de um relacionamento, observe, constante com a pessoa de Jesus Cristo. O que ele quer dizer é que se os cristãos mantiverem um relacionamento contínuo com Cristo, eles poderão viver alegremente em qualquer circunstância. Um outro comentarista chamado Russell Norman Chaplin disse o seguinte: porque a alegria do crente é posta em contraste com a alegria mundana, porquanto a alegria espiritual não depende de circunstâncias externas favoráveis, para que exista e se expresse, ao passo que a alegria terrena é resultado direto de circunstâncias externas favoráveis. A alegria no Espírito Santo se deriva do bem-estar espiritual, do bem-estar da alma, que as circunstâncias externas não podem abalar ou alterar, do mesmo modo que um homem não pode atingir o sol lançando contra ele uma pedra. Nós. Você percebe que a alegria do cristão não vem de circunstâncias favoráveis? Ainda que ele esteja sofrendo com as adversidades, nenhuma dessas adversidades consegue atingir a alegria do crente, consegue tirar ou abalar a alegria do crente, porque a alegria dele está no Senhor. Sabe o que ele quer dizer com isso também? Que o crente é feliz, não porque ele tem um bem-estar físico, mas porque ele tem um bem-estar espiritual. Ele pode estar num sufoco, externamente falando, mas internamente falando, ele está em paz. Eu vou explicar para você o que ele quer dizer com isso aqui. Vou mostrar para você num texto bíblico o que este comentarista está querendo falar. Abre comigo, por favor, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Quantos acharam? Digo amém.
Veja o que diz a partir do versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Observe as experiências que Paulo descreve, que ele vivenciou. Ele era pressionado, mas não ficava desanimado. Ficava perplexo, mas não ficava desesperado. Era perseguido, mas não ficava abandonado. Era abatido, mas não era destruído. Pressões externas não tira a sua paz interior. Problemas externos não afetam o interior do crente. Sabe por quê? Porque a alegria do crente não depende do que acontece externamente, mas sim do que ocorre internamente. Nossa, irmãos. Este mesmo comentarista, Chaplin, disse: o Cristo em nós, residente, é tanto a origem como a garantia de nossa eterna alegria. Vou ler mais uma vez. O Cristo em nós, repare, em nós, dentro de nós, residente, é tanto a origem como a garantia de nossa eterna alegria. Razão pela qual o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4, versículo 4. Vai lá comigo. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Quantos acharam? Digam aleluia. Leiamos todos juntos. O versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se em quê, irmãos? No Senhor. Você entende por que Chaplin diz o Cristo em nós residente é tanto a origem como a garantia de nossa eterna alegria? Porque nós nos alegramos no Senhor. Sabe, tem gente que acha que vai viver feliz depois que conseguir ter o salário que almeja. Outros acham que vão ser felizes quando instituir a sua família, quando se casarem, quando tiver filhos. Pastor, eu vou me sentir plenamente realizado quando eu casar com a minha princesa. Vamos ver. Vamos ver. Pastor, eu vou ser feliz quando eu tiver o meu filho. Vamos ver. Quando você tiver que acordar toda madrugada para dar de... Vamos ver. Vamos ver. Pastor, se eu tiver naquele emprego dos meus sonhos, eu vou ser feliz. Vamos ver. Se você vai ter um chefe perfeito, colegas perfeitos. Vamos ver. Vamos ver. Você está vendo que a nossa alegria não pode ser nas coisas da vida? Quantas pessoas pensavam que iam ser felizes com seus filhos e hoje são os filhos que dão dor de cabeça? Quantos pensavam aí que seria o emprego dos seus sonhos e tiveram o emprego dos sonhos e é o que mais estressa ele e que está tirando a saúde dele? Quantos pensavam, irmãos, que casando iam ser felizes
e não são muitos aí que se separam. Nossa alegria não pode estar em pessoas, não pode estar em bens materiais, não pode estar em coisas, tem que estar no Senhor. Estamos nos alegrando sempre? Você tem vivido com alegria, irmão? Ou será que nós também estamos sendo vítima da síndrome do pânico, da depressão e de tantos outros problemas emocionais que têm assolado a sociedade hoje? Vivemos alegres porque somos cristãos? Ou dependemos de bens para sermos felizes? A nossa alegria depende de circunstâncias favoráveis? Ou a nossa alegria depende apenas do Senhor? Sabe por que eu estou fazendo essas perguntas para vocês? Para que vocês reflitam. Porque se hoje eu não sou feliz, isso significa que eu não estou bem com Deus. Isso significa que eu não estou desfrutando de um bom relacionamento com Cristo. Isso significa que o meu relacionamento com Deus está com problema. Porque quem está com o Senhor, quem tem comunhão com Cristo, apesar de estar sofrendo, é feliz. Apesar das lutas que passam, são felizes. São felizes porque estão com o Senhor. É diferente. Diga para o seu irmão, é diferente. Pastor, então, como eu posso me alegrar? Bom, primeiro você tem que ser crente. Se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Portanto, não está no reino de Deus. Jesus disse a Nicodemos que as pessoas só entram no reino se nascerem de novo. Justiça, paz e alegria fazem parte do reino de Deus. Se eu sou membro do reino de Deus, se eu estou no reino de Deus, eu sou uma pessoa feliz. Receba a palavra de Deus. Quer ser feliz? Faça como os Tessalonicenses. Receba a palavra de Deus com a alegria que vem do Espírito Santo. Comece a ler mais a Bíblia, irmão. Comece a estudar a Bíblia. Venha à igreja para ouvir mais a palavra de Deus. Eu quero ver se você vai ficar deprimido, se você vai ficar preocupado, se você vai ficar com medo. Você vai sair daqui com mais alegria. Você vai sair daqui mais feliz, mais animado, mais crente, mais fervoroso. Porque você está ouvindo a palavra de Deus. Ouça as palavras de Cristo, para que a alegria dele permaneça em você. Esteja no reino de Deus, querido, porque fora dele ninguém é feliz. Deixe o Espírito Santo dirigir a tua vida, porque só ele pode produzir essa alegria dentro de você. Entenda que até os sofrimentos, entenda que até os sofrimentos podem te beneficiar. Por isso você pode se alegrar. Se você entender que o sofrimento é o fim de tudo, mais um candidato à depressão. Agora, se você entender que até no meio do seu sofrimento Cristo está operando em você, e aí você tem motivo para se alegrar. Porque a sua vida não está no controle do problema, está nas mãos de Deus. A minha vida não está nas mãos da minha adversidade, está nas mãos do Senhor. Porque é Deus que controla os meus problemas. É Ele que diz quando deve parar. Portanto, a minha alegria vem do Senhor. Quem entendeu, diga amém. A nossa alegria, guarde isso, a nossa alegria vem do Espírito Santo. Ela vem de Cristo. Ela vem de Deus. Não vem do mundo. Não vem das coisas terrenas. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu isso em Romanos, no capítulo 15, versículo 13. Não precisa abrir. Ouça.
que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Deixa essas palavras entrar no teu coração agora. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Quem é capaz de nos encher de alegria? O Deus da esperança. Está faltando alegria em você, querido? Você não está vivendo feliz? Tem vivido dias de depressão, de preocupações? Tem vivido com medo? Não foi para isso que Deus te chamou. Quando Deus trouxe você para o seu reino, Ele trouxe para que você desfrute da alegria do Espírito Santo. Quem crê nisso, diga amém. Vamos então ficar de pé?